Ninguém estava preparado para ver aquele homem voltar para a cidade depois de 20 anos, e muito menos eu. Porque quando Elias atravessou a porta da oficina, com os cabelos mais brancos do que eu lembrava, eu soube imediatamente que o passado ia bater no meu peito como um coice de mula. O que ninguém sabia é que ele não veio por trabalho nem por coincidência. Ele veio por mim. Eu tinha 8 anos quando minha vida mudou por causa dele. Minha mãe trabalhava como costureira, e eu adorava ficar na porta da casa observando as pessoas passarem. Foi num final de tarde que tudo aconteceu. Eu estava brincando com o meu carrinho quando ouvi um barulho de freada, um grito, e depois, nada. Nada além do peso das mãos que me levantaram do chão e da voz desesperada pedindo ajuda. Eu só entendi mais tarde. Elias, meu vizinho de rua, havia atropelado minha mãe. Os adultos disseram que foi acidente, mas eu cresci sabendo que, depois daquele dia, ele desapareceu. E eu cresci sozinho. Cresci com perguntas que ninguém respondia. Cresci com a ausência que doía mais do que qualquer cicatriz do corpo. E por isso, quando o vi ali, 20 anos depois, todo o ar da oficina desapareceu. Samuel, ele disse. Era a mesma voz cansada. Eu respondi apenas com o silêncio. Elias tirou o boné, como quem tira um peso. Eu preciso falar com você, disse, e meu peito se fechou como porta trancada. Eu não queria ouvir. Não achava justo ouvir. A raiva é uma casa confortável quando a gente vive nela tempo demais. Mas havia uma insistência naqueles olhos que eu reconhecia. Talvez porque no fundo eu também estava cansado de carregar fantasmas. Ele perguntou se podia sentar. Eu não respondi, mas ele sentou assim mesmo, com a lentidão de quem carrega culpa nos ossos. Eu passei 20 anos procurando coragem para voltar, ele disse. Na hora eu quase ri. Coragem? Eu tinha sobrevivido sem mãe. E ele falava de coragem? Antes que eu respondesse, ele respirou fundo e começou a contar. Eu não fugi porque quis. Eu fugi porque era covarde. Porque eu vi o que fiz e não consegui olhar nos olhos da sua família. Eu queria assumir, mas minha própria mãe me tirou da cidade naquela noite. Disse que eu ia ser preso, linchado. Eu era jovem, idiota, estava assustado e com medo. Por isso eu fugi da cidade. Mas isso me perseguiu por todos os dias nesses 20 anos que vieram depois. Eu continuei em silêncio, porque meu coração gritava mais do que qualquer palavra. Ele continuou. Eu deveria ter voltado. Eu deveria ter te amparado. Deveria ter cuidado de você. Mas eu deixei você sozinho. E isso é o que mais me dói. Ele passou a mão no rosto. E não parecia encenação. Era dor real. Dor velha. Dor que fermenta. Eu poderia ter mandado ele ir embora. Poderia ter dito que nada do que ele dissesse ia trazer minha mãe de volta. Mas algo me prendeu ali. Talvez fosse a maneira como a voz dele tremia. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, alguém estava dizendo exatamente o que eu esperei ouvir por 20 anos. Ele tirou do bolso um envelope amassado. Eu escrevi isso na noite em que eu fui embora. Era para você, mas eu nunca tive coragem de entregar. Minhas mãos tremiam quando peguei o envelope. Ele parecia leve demais para conter aquela história. A carta diz tudo o que eu nunca consegui dizer em voz alta. Elias sussurrou. Mas eu preciso que você saiba uma coisa antes mesmo de abrir. Eu esperei, e ele disse, eu amava sua mãe. O tempo parou. Como assim ele amava minha mãe? Eu não esperava ouvir aquilo. Era como se alguém tivesse aberto janela dentro de mim que eu nem sabia que existia. Ele percebeu minha confusão e continuou. Eu era apaixonado por ela desde garoto, mas ela nunca soube. Sua mãe era uma mulher incrível. E eu era só um rapaz tentando chamar a atenção dela de qualquer jeito. Aquele dia, eu estava correndo para alcançá-la. Eu queria falar com ela. Eu ia dizer que admirava a força dela. Mas eu estava nervoso, acelerado, distraído demais olhando para ela. E eu fiz a pior coisa que alguém poderia fazer. Eu tirei dela o bem mais precioso. Tirei você da mãe que te amava mais do que tudo.
Eu senti uma mistura impossível de sentimentos: raiva, surpresa, compaixão involuntária, dor que dormia há 2 décadas, acordando como fera. Elias continuou. Eu te vi crescer de longe. Eu voltava escondido na cidade às vezes. Eu via você sentado no banco onde ela gostava de costurar. Via você entrando na escola sozinho. Eu queria ir até você, dizer alguma coisa, mas eu tinha medo de você me odiar. E eu entendi que eu merecia o seu ódio. O silêncio entre nós era denso. Eu não sabia se odiava ele ou se odiava o fato de que parte de mim queria perdoar. Eu perguntei: por que agora? Por que depois de tanto tempo? Ele respondeu com algo que não tinha como eu antecipar. Porque eu estou morrendo, Samuel. A oficina inteira ficou muda. Eu descobri um tumor há poucos meses. Não tenho muito tempo. E antes de ir, eu precisava te olhar nos olhos e dizer: me perdoa. Ele chorou. Não como homem velho. Como alguém que finalmente deixou cair o peso que carregava. Eu não sabia o que dizer. A raiva queria falar. O menino dentro de mim queria falar. A saudade também. Mas o que saiu foi outra coisa. Você destruiu minha infância. Ele assentiu. Eu sei. Você me tirou a única pessoa que eu tinha. Eu sei. E você quer que eu te perdoe agora? Não, eu só quero que você saiba que eu te amei como se fosse meu, mesmo sem ter sido. Aquilo me desmontou. Eu não esperava ouvir aquilo. Não daquela forma, não com aquela verdade. Ele colocou a mão sobre o envelope. Leia quando estiver pronto. Se você nunca ler, eu entendo. Se você me odiar até meu último dia, eu entendo também. E se levantou para ir embora. Mas quando ele deu o primeiro passo em direção à porta, meus pés se moveram sozinhos. Elias. Ele virou. Eu disse: eu não sei se posso te perdoar hoje, mas eu quero tentar. Os olhos dele se encheram de um brilho tão humano que parecia um pedido de abraço. Ele se aproximou devagar. Eu não recuei. E nós nos abraçamos. Não como pai e filho. Não como culpado e vítima, mas como 2 homens que finalmente deixaram o passado respirar. Ele chorou no meu ombro, e pela primeira vez na vida, eu chorei por alguém que não era minha mãe. Os dias seguintes foram estranhos. Eu carregava o envelope como quem carrega dinamite, até que numa noite de chuva, sentado no banco onde minha mãe costurava, eu abri. A carta era curta, tremida. Samuel, eu nunca vou conseguir devolver sua mãe. Mas se um dia você sentir dentro de você o espaço para me perdoar, saiba que eu carrego você no lado mais bonito que me restou. Elias. Eu fechei a carta com as mãos molhadas de lágrimas. E naquele momento eu entendi algo que levou 20 anos para nascer. O perdão não apaga a dor. Mas ele cria um lugar onde a dor pode descansar. Algumas semanas depois, Elias faleceu. Eu estive lá, não porque ele merecia, mas porque eu precisava estar. Eu deixei a carta sobre o peito dele e disse baixo: eu estou tentando, e isso já é mais do que eu achei que conseguiria. Ao sair do cemitério, senti uma leveza que nunca tinha sentido. Era como se a cidade inteira respirasse junto comigo. E enquanto caminhava, lembrei do que minha mãe dizia quando algo difícil acontecia. Filho, algumas dores não foram feitas para serem vingadas. Foram feitas para serem transformadas. E é isso que eu deixo com você hoje. Algum perdão que você não deu. Alguma culpa que você carrega. Alguma ausência que pesa. A vida é curta demais para a gente carregar fantasmas que só pedem um lugar para descansar. Você acredita em redenção? Já viveu algo parecido? Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias como essa. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Um grande abraço para você e fique com Deus.